Código Aberto chegando mais uma vez, mais uma nova temporada, uma temporada com novos convidados, uma temporada com um novo tema e uma temporada para a gente fazer aquilo que a gente sempre faz, que é voltar para a palavra, olhar para a Bíblia e aprender a partir da Bíblia aquilo que Deus espera para quem vive o reino dele nesse tempo. Você é convidado para participar de mais essa temporada. Se você já acompanhou a última, se você acompanhou aquilo que a gente viveu até a semana passada, falando sobre a nossa preparação para a crise final, você agora é convidado a olhar para um outro momento, para olhar agora de uma maneira diferente, e a gente vai agora para a Bíblia, para o livro de Atos dos Apóstolos, e através do livro de Atos, a gente vai aprender também um pouquinho mais sobre essa vida antes da volta de Jesus. A gente vai olhar para a primeira igreja, para os primeiros cristãos, a gente vai olhar para os discípulos de Cristo vivendo a efervescência da expansão do reino de Deus naquele começo, no primeiro século, e a partir da experiência deles, a gente vai tentar entender como a gente tem que viver hoje, o que Deus espera de nós hoje, o que o Espírito pode fazer pela igreja de Deus hoje, nesse tempo, onde você está, na sua cidade, na sua comunidade. E você é convidado então para esse momento tão especial. E falando em convidados, nós nos despedimos dos nossos convidados da semana passada, da última temporada, e agora a gente recebe novos convidados, novas pessoas que estarão conosco durante os próximos 3 meses nessa nova temporada. Eu vou começar apresentando, deixa eu ver quem eu vou começar apresentando. Eu acho que eu vou começar apresentando o Elias. E aí, Elias, você está bem? E aí, pastor, tudo bem? Tudo certo? Na paz. Graças a Deus. Elias, acho que todo mundo não, mas quem acompanha Novo Tempo já talvez te conheça do trio Discípulos. Trio Discípulos não. Discípulos. 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 Do Discípulos. E quanto tempo você está com o trio? Pastor, vai fazer 3 anos que a gente está junto, né? E graças a Deus nosso ministério tem crescido, assim como o dos discípulos, né? Ó. Graças a Deus. Mas eu falo isso de uma forma assim, porque só uma curiosidade. Uma oração que eu fiz para Deus antes de começar nesse ministério foi que eu conseguisse ver ainda, tivesse a bênção de ver o resultado dele aqui ainda na Terra. E, cara, Deus tem ouvido o meu pedido, Deus tem me abençoado bastante, porque a gente vê vários testemunhos de transformação, né? Através das músicas, através das composições e através do Novo Tempo. Legal. Legal, Elias. Isso aqui, além dos discípulos, o que mais você faz? De onde você é? Onde você mora e o que você faz lá? Eu sou militar, moro em Brasília, né? E sou militar da aeronáutica. Militar da aeronáutica. Militar da aeronáutica. Olha só. Então, a gente tem então entre nós alguém das Forças Armadas. Exatamente. Legal, muito bom ter você aqui, viu, Elias? Obrigado, pastor, e prazer é meu. durante essa temporada a gente vai ter o Elias compartilhando. O Elias teve uma outra temporada junto com o trio, né? Contribuiu bastante também para as lições. Agora ele volta não para cantar, apenas para falar. Mas se quiser cantar, argumentar uma palhinha, né? Quiser, olha, eu me lembrou dessa música aqui, fica à vontade, tá bom? A gente tem aqui a Isa também. Tudo bem, Isa? Tudo bem, graças a Deus. A gente fala Isa, né? Mas é Isabelle. pode ser Isa, né? Claro. Tá bom. Então fica todo mundo liberado para chamar de Isa. E você, Isa, de onde você é? Bom, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Vim aqui para Novo Tempo para a gente conversar um pouquinho sobre a Palavra de Deus. E lá eu estudo medicina na UFMS. Você faz medicina lá na Federal do Mato Grosso do Sul. Você está em que momento? Eu estou no 6º semestre. 6º semestre, beleza. E você também ajuda com outros... Você tem a faculdade, tem a vida na igreja também, mas também ajuda em outros projetos também. Isso, exatamente. Lá na universidade a gente tem um projeto universitário para falar do amor de Jesus para as pessoas. A gente sabe que é um ambiente um pouco hostil, mas é um ambiente que as pessoas precisam do amor de Deus da mesma forma. E quando você chega com amizade, com carinho, elas estão de braços abertos para você. Então eu gostaria também de mandar um beijo para toda a minha equipe que trabalha ali junto, e a gente faz muitas coisas juntos, muitos piqueniques, muitos encontros, e nós com isso temos conhecido muitas pessoas carentes, sedentas do amor de Deus. Então, um beijo para todo mundo do céu, cuja camiseta eu estou aqui para representá-los. Céu é o quê? Companhia dos Estudantes Universitários. Companhia dos Estudantes Universitários. Isso, beleza. Exatamente. Legal. A Isa também, durante as nossas conversas aqui, como a gente vai falar de igreja, da igreja primitiva, a gente vai falar dessa igreja em missão, dessa igreja movida pelo Espírito, com certeza isso vai também trazer experiência pra gente. Amém. O Elias também, experiência daquilo que ele tem visto andando por aí. E a gente tem o pastor Binho, pastor Ebenezer. A gente chama de Binho, você quer que chame pastor Binho ou pastor Ebenezer? Então, isso aí é Binho, né? É No Binho. meu primeiro ano de ministério, o meu presidente, pastor Marcos Nardi, ele disse que deveriam me chamar de Ebenezer. E houve um choque mental, né? Porque Você não se identificava, você não conseguiu era saber? assustador, né? Ser chamado de um outro nome que não fosse o meu apelido, que é Binho. Eu prefiro ser Binho. Beleza. Pastor Binho, tá onde hoje? Estou no Mato Grosso
do Sul, Então, gravem isso, do Sul. Estamos numa invasão do Mato Grosso do Sul aqui, né? Tem dois. É, o Verdade. Centro-Oeste, Centro-Oeste né? está aqui representado. Você é de onde, Alana? Daqui a pouco São Paulo, então tudo bem. Daqui a Mas pouco é vocês bem-vindo falam. no Centro-Oeste também. Sempre quiser ir. Mas E você eu tô faz lá o em que? Mato- Hoje você faz o que lá, pastor? Eu coordeno jovens, o evangelismo do Estado. O estado do Mato Grosso do Sul, então, você trabalha com essa área de evangelismo, né? Da expansão da igreja e também com os jovens. Com jovens. Beleza. Seja muito bem-vindo, viu, pastor Binho? Obrigado, A Tiaguinho. gente já se conhece há um tempo, né? Somos contemporâneos no período de seminário e é bom tê-lo aqui, tá bom? Alana, e você? Olá, Tudo bem? tudo bem? Alana, você hoje trabalha aqui na Novo Tempo também, certo? Trabalho aqui na Novo Tempo, no programa Vida e Saúde. Certo. Estou trabalhando como assistente de produção no programa Vida e Saúde e foi muito legal porque eu estudei no NASP, Campus Engenheiro Coelho, e desde o começo eu orava para Deus e eu pedia que eu trabalhasse para Ele, que tudo que eu fizesse fosse para Ele. E antes mesmo da minha formatura eu recebi o chamado de vir trabalhar aqui. Legal. Foi uma grande Você bênção. está há quanto tempo aqui na Novo Tempo? Estou há 6 Esse meses. ano, chegou esse ano? É. Legal. Que bom que você está aqui, Alana, que legal. E o Vida e Saúde é todo dia que tem Vida e Saúde? É de segunda a quinta, às 11 horas da manhã. Beleza. E também tem reprise às tardes. Assistam. Assistam. Ok. Obrigado, viu, Alana, também pela sua presença Imagina. com a gente. Nesses primeiros programas da nossa temporada, a gente vai ter o privilégio também de ter a música com Jefferson Pilar. E aí, Jefferson, tá bem, cara? Tô bem, graças a Deus, melhor Como é do que que- mereço. Como é que anda a sua vida? De corridas, de idas e vindas? Muita correria, mas bem menos do que no último ano, né? Tô passando mais tempo em casa com a esposa, família, e tem sido maravilhoso. Tá sendo benção, viajando e desfrutando da família. Você está com um trabalho que agora já não é mais tão novo assim, né? Mas é o último trabalho, né? Sim, sim. E você vai cantar músicas do último trabalho e outras. Sim, e uma nova aí da temporada, né? Beleza, num trabalho que está por vir. Aham. Beleza. Bom ter você também aqui, viu, Jefferson? Sempre Prazer é bom. é meu. E é sempre bom também não só tê-lo cantando, mas você participar também junto com a gente, falar, Tamo junto. fazer suas intervenções, sempre importante, tá bom? Tamo junto. Obrigado. Nós vamos, nesse momento, orar para que Deus nos dirija aqui, dirija você também que está em casa, para que você consiga absorver coisas e também desperte, seja despertado também, para continuar com a gente durante essa temporada estudando a palavra, tá bom? Vamos orar? Pai, nós te louvamos pelo teu cuidado e porque o Senhor nos chama a atenção para a tua palavra. Nós estamos iniciando uma nova série de estudos, pedimos a direção do Senhor, pedimos a tua companhia e pedimos que o teu Espírito fale a nós. Ensina-nos a falar o que é necessário e que o Senhor também transforme a imperfeição de nossas palavras para que chegue na casa, para que chegue no coração das pessoas que estão nos assistindo, não apenas como uma mensagem que vem nossa, mas como uma mensagem que vem do céu, principalmente. É em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor. Livro dos Atos dos Apóstolos. Se o livro de Atos dos Apóstolos fosse retirado do Novo Testamento, nós não teríamos quase nenhuma informação da igreja do primeiro século. Nós não saberíamos como a igreja funcionou, nós não saberíamos o que ela fez e como ela viveu. Nós teríamos que fazer apenas inferências a partir das cartas de Paulo. O livro de Atos dos Apóstolos é que nos ajuda a entender, inclusive, boa parte do contexto das epístolas de Paulo e entender como foi essa vida da igreja após a ascensão de Cristo, após a ida de Cristo. Como é que a igreja lidou com a ausência do Cristo e com a chegada do Espírito. E é basicamente isso que vai ser a orientação das nossas conversas aqui. A começar, eu acho que antes da gente ir para o texto de Atos dos Apóstolos, é importante a gente pensar no seguinte: o que é importante para quem está em casa e para a gente que está aqui, para quem vai se lançar num estudo do livro da Bíblia de uma forma geral, mas falando do livro de Atos, o que é importante a gente saber antes disso? O que a gente tem para saber sobre a autoria do livro, o contexto que foi escrito, o momento em que ele é escrito, que parte da história ele está cobrindo, o que a gente pode saber que serve de pano de fundo para a gente se lançar na leitura do texto. O que a gente pode começar aí? Pastor Binho, você está rindo, pode falar então. A gente se olha, né? O Fala assim, sorriso chama a atenção. não, mas a gente se olha assim e fala assim, aí, quem é que vai falar agora, né? Mas uma das coisas bacanas de se pensar no livro de Atos é que ele relata um período curto da história, né? Jesus morre e a partir desse momento até ali a primeira viagem missionária de Paulo é onde o texto ele se baseia principalmente. E ele também não é um livro, a princípio, para relatar todos os Atos dos Apóstolos. Se você reparar bem no livro, você vai encontrar a citação de poucos apóstolos ali. Você vai ter 3 com Paulo ali e algumas citações. E ele não iniciou, não era o começo dele, nunca foi ser chamado de Atos dos Apóstolos. Ele só é chamado de Atos dos Apóstolos
quando começa a aparecer outros livros, outros textos falando de Atos de outros apóstolos. E aí se entendeu que era legal definir para se proteger esse, já que a gente tinha um quadro histórico assim mais aprumado, que nós acreditamos Lucas, e muita gente acredita, 90 e tantos % acredita que foi Lucas o escritor, e na sua pesquisa ele conseguiu organizar de uma melhor maneira. Então, se você pensar, a gente está falando de um período curto, 30 anos, 3 décadas, de um autor que fez um processo mais histórico de pesquisa e que ele tinha um objetivo bem claro, que era passar a mensagem do que estava acontecendo para um amigo seu, que aparentemente, a gente não sabe, ele não era talvez um cristão, porque ele está recebendo informações, ele poderia estar conhecendo agora esse momento novo de descoberta do cristianismo. Então, acho que é um bom começo, algumas informações para a gente entender melhor o livro. Legal. E é um segundo livro que ele escreve para esse amigo, né? A gente tem lá no começo falando de Teófilo, né? Ele escreve o Evangelho de Lucas e agora ele escreve o livro de Atos também. E tem uma continuidade, né? O livro de Lucas, onde o livro de Lucas termina, segue o livro de Atos dos Apóstolos. Você falou interessante, né? Que não fala de todos os apóstolos. Até tem alguns que entendem que o livro de Atos poderia se chamar Atos do Espírito Santo, né? Porque, na verdade, mais do que falar dos Atos dos Apóstolos, fala do agir do Espírito através dos apóstolos, né? E interessante também, na verdade, como o pastor bem disse, é o marco do início do período da igreja, né? O livro de Atos relata isso. E uma coisa muito interessante, um ponto de vista, é que o livro de Atos ele traz muitos paralelos com o tempo em que a gente vive e para onde a gente está indo agora, em relação ao fim dos tempos, certo? O derramamento do Espírito Santo, que é algo muito importante na missão dos apóstolos, é crucial e que vai voltar a acontecer. Então, essa foi a minha percepção do livro de Atos. Muitas coisas que aconteceram lá tornarão a acontecer, né? Então, é um livro que esclarece muito a respeito da obra do cristão, tanto no início da igreja, quanto na continuação, que é agora o momento que a gente vive. Exatamente. Eu creio, assim, pastor, que, como Elias bem disse, na verdade, esse livro fala um pouco, não aponta tanto para o passado. Às vezes as pessoas leem Atos e falam, nossa, aconteceu isso. Mas, na verdade, ele quer que a gente enxergue o futuro. Como a igreja pode receber o Espírito Santo também a partir de uma coisa crucial que eles faziam juntos, oração. Então, em tudo eles estavam como comunidade orando e pedindo pelo Espírito Santo. Então, eu acho isso importante porque isso aponta, é uma garantia de que no futuro, se nós nos unirmos como eles em oração e pedindo a Deus por esse Espírito, isso vai acontecer conosco. Eu acredito que você disse que no futuro a gente já tem que, nós como irmãos já temos que estar em união ali, orando, clamando a Deus pelo derramamento do Espírito Santo agora mesmo. Porque eu gosto muito do livro de Atos, porque justamente o pastor Binho disse que foi Lucas que escreveu, e eu não sabia que tinha sido ele que tinha escrito. Mas depois a gente vai ler e a gente vê que ele era médico e ele escreveu para um amigo. Então, ele escreveu para um amigo dele, e nós também podemos ser amigos de Lucas nessa questão e levar em consideração tudo que ele escreveu também para os dias de hoje. Nós podemos pegar no início você falou, achei interessante, quando a gente pega no início do livro de Atos, e a gente pode fazer isso, né? A gente pode pegar aqui logo no começo, quando ele escreve, em meu primeiro livro, né, no Atos capítulo 1, verso 1, em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo, tudo que Jesus começou a fazer. A gente pode trocar o nome de Teófilo e colocar o nosso, né? Em meu primeiro livro, relatei a você, Alana, porque a gente vai lá para o Evangelho de Lucas, ver esse Jesus que é Salvador de todo mundo. Uma coisa importante para quem está em casa, no contexto, é que Lucas é o único autor não judeu do Novo Testamento. E ele, dessa maneira, ele escreve também, ele escreve pensando nos não-judeus, e uma coisa interessante que a gente vê é esse Lucas que tem essa preocupação de mostrar essa universalidade da graça, essa universalidade da salvação. Isso é muito legal, Tiaguinho, porque você começa a perceber que ele vai fazendo um projeto de ensino. Primeira parte, em Lucas, ele fala assim, isso aqui é Jesus, entende? É graça. E é esse primeiro momento que você fala assim, uau, o que é isso aqui? Eu imagino eu sendo aqui o Teófilo, olhando e falando assim, caramba, que coisa diferente. Nossa, é isso que está acontecendo? Porque é recente, né? Então ele começa a entender os fatos. Aí quando chega em Atos, ele fala assim, depois que você aceitar o Evangelho, depois que você receber Cristo, aí tem um negocinho, que na verdade é um negoção, que vai acontecer contigo. E aí vem o desdobramento, que é um dos passos da maturidade. Aí você começa a receber o Espírito Santo. Ele fala assim, aceitou Jesus, entendeu
Compreendeu? Beleza. Foi batizado, né? Beleza. Agora, o que acontece depois? Aí ele começa a relatar no livro de Atos tantas coisas impressionantes, empolgantes, porque Atos é um livro de ação, você se empolga, que aconteceram com aqueles camaradas nesse processo de maturidade espiritual para cumprir a missão que Deus pediu para a gente realizar lá no finalzinho de Mateus, ele diz, né, ide por todo mundo fazer discípulo. Como? Aí entra esse processo do Espírito Santo. E uma coisa importante, quando a gente fala sobre isso, porque agora pensando nessa igreja que está sendo apresentada, nessa igreja que vai receber o Espírito Santo, é uma igreja que não é um grupo de pessoas que está vivendo esse momento, um momento que é o contrário daquilo que era a expectativa da chegada do Messias. Existia a expectativa da chegada do Messias, agora é um grupo que está vendo o Messias ir embora, sem ter feito tudo aquilo que eles esperavam, né? É interessante pensar nisso. Olha, a gente quer que o Messias chegue, ele vai fazer isso. Agora, no começo do livro de Atos, ele está indo embora, eles estão vendo ele ir embora, e como é que fica isso? Qual que era a expectativa deles e o que eles esperavam do Messias e o que o Messias entrega? Eu acredito que eles não esperavam a morte de Cristo. Eles esperavam que ele não precisasse passar, ele era Cristo. Ele não precisava passar pela morte para que eles pudessem ter a redenção, né? Tanto que na lição fala que, por vezes, eles se viam discutindo ou pensando quem se sentaria do lado do Pai, né? Do lado de Cristo. No trono aqui na Terra, né? Sim, aqui na Terra. A mente deles era muito limitada. Eles não conseguiam pensar além, porque eles estavam limitados ao que ele poderia fazer agora. Restaurar aqui na Terra mesmo. E antes de você falar, Elias, a gente vai voltar com você daqui a pouquinho, depois do intervalo, porque daí a gente fecha esse bloco e a gente volta daqui a pouquinho só para conversar sobre essa tensão que existia e a gente vai continuar pensando sobre isso. A expectativa que existia sobre o Cristo e agora esse Cristo que vai embora, como é que agora a igreja vive com o Messias que foi embora e o que ele deixa, o legado dele. E a gente vai voltar daqui a pouquinho para o segundo bloco para continuar a nossa conversa. Fica por aí, código aberto, volta daqui a pouco.